Hoje é Dia do Trabalho e a gente vai falar sobre reforma trabalhista. Para isso, nós convidamos a advogada Leda Maria Messias da Silva, que é pós-doutora em Direito do Trabalho. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Como Bom, vai? Vamos começar falando que essa reforma está uma bagunça. A gente pode chamar de bagunça, professora? Podemos sim. Essa reforma, Elaine, ela trouxe muita insegurança jurídica. Deveria trazer segurança. Toda reforma, você pensa logo em segurança jurídica. No entanto, eu até denominei a reforma de deforma trabalhista. Está nesse nível, Tá né? nesse nível. De fato, você viu que primeiro foi aprovada, né, a reforma, e aí foi em 13 de julho do ano passado, 2017. Depois entrou em vigência em 11 de novembro de 2017. Em 14 de novembro, o Michel Temer, né, o governo, editou uma medida provisória e a medida provisória caducou. Essa medida provisória era para dar um jeito nos absurdos da reforma trabalhista. E, no final das contas, ela caducou agora, dia 23 de abril. Pouco tempo atrás, Pouco né? tempo, por inação do Congresso Nacional, que estão agora muito preocupados com as suas campanhas políticas, eleições, e simplesmente um tema tão importante como o da reforma tentava corrigir, por exemplo, a medida provisória, um absurdo que são as lactantes e gestantes trabalharem em condições insalubres em grau mínimo e médio. Um dos pontos dessa reforma é a negociação, né, entre patrão, empregado, sindicato. Hoje, quem for contratado, como é que fica? Bem, você falou algo muito importante. E é importante que o telespectador entenda isso. O ponto crucial da reforma é a negociação coletiva. Então, quem for contratado hoje vai estar sob a égide da Lei 13.467, de 2017. E essa lei, o que ela determina é o seguinte: que o negociado se sobrepõe ao legislado. O que significa dizer isso? Significa dizer que tudo que o sindicato de classe negociar vai ser lei entre as partes. Mas o problema é justamente esse. Primeiro, por quê? Porque esse sindicato que vai ter todo esse poder, ele está enfraquecido. E eu explico por que, você vai entender bem o porquê desse sindicato enfraquecido. Primeiro, o que aconteceu? Foi feita uma reforma parcial, deveria ter sido feita uma reforma também do modelo sindical brasileiro. E não foi feita essa reforma. Tiraram a contribuição sindical obrigatória dos sindicatos, e eu sou até favorável a isso, mas não da forma como foi feita. Por quê? Porque apesar de tirarem a contribuição sindical obrigatória, né, que era o meio de sustento, digamos assim, do sindicato, uma das receitas do sindicato, não acabaram com a unicidade sindical, que promoveria uma competição entre sindicatos, e sindicatos buscando cada vez mais direitos àqueles que são seus associados, aqueles aos quais, né, associados ou não, e aí está um outro problema, porque as convenções e os acordos coletivos, elas se aplicam a associados e não associados também. Entra todo mundo, Entra, né? Todo mundo, não são só associados. Então, o que é que o trabalhador ou o empregador pensa? Poxa, eu não vou pagar, então, essa contribuição mais e vou deixar meu sindicato, né, que se vire. Ocorre que o sindicato vai ter dificuldades. O sindicato precisa estar assessorado por advogados para fazer uma negociação coletiva, e com dificuldades financeiras, certamente essa negociação não vai ser exatamente como deveria ser. Então, essa reforma trabalhista, como está, dando superpoderes para o sindicato, mas tirando o seu meio de sustento, faz com que enfraqueça o sindicato. E principalmente por quê? Porque não vincula também a aplicação da convenção e do acordo coletivo à atividade do trabalhador ou empregador se associar ao sindicato. Porque se vinculasse, ele se associaria e pagaria como associado. E esse sindicato, naquela ênfase de realmente vou buscar direitos para ter mais associados, ele lutaria muito mais, competiria com outros sindicatos na mesma base territorial, e com isso sim nós teríamos realmente uma negociação coletiva. Mas como foi feita, não há uma real
negociação, porque é um sindicato enfraquecido, um sindicato que vai negociar essa convenção, esse acordo, e vai se aplicar ao trabalhador ou empregador, queira ou não queira, basta pertencer a uma determinada profissão. Por exemplo, eu sou bancário e eu entrei bancária no banco, automaticamente vai se aplicar aquela convenção ou acordo que foi negociado. Com essas, inclusive uma negociação que se sobrepõe à CLT. Vai além da CLT. Né? Então, a única coisa que o legislador realmente se preocupou foi em manter o que está lá no artigo 7º da Constituição, porque isso ele não poderia alterar através de uma lei ordinária. Né? Só que isso, Elaine, é muito importante que as pessoas entendam. Pode ter uma margem de negociação muito grande. Por quê? Por exemplo, o artigo 7º fala: é devido o 13º salário. Mas é uma lei ordinária que fala que até 30 de novembro tem que ser paga a primeira parcela do 13º e até 20 de dezembro a segunda parcela. Se você pretere essa lei, você faz uma negociação, você pode parcelar em várias vezes o 13º. Então, não é verdade que, garantido o artigo 7º, todos os direitos estão garantidos. Né? Muitos direitos não estão garantidos e vão ser negociados por esse sindicato fraco. E eu diria o seguinte: o empregador pensou que com isso ele estava realmente acertando. Vamos tirar os direitos trabalhistas, né, dos empregados e com isso resolvemos nossa situação econômica. Engano. Um grande engano, porque esse empregado que compra hoje na loja dele, que ele está empregado num outro lugar, ganha mal, vai comprar menos. Então, se eu vou fazer uma viagem e eu ganho pouco lá na empresa, eu estou com meus direitos precarizados, eu não vou contratar a viagem. E assim por diante, isso é um ciclo vicioso. Eu não pago aqui, o meu empregado não gasta lá, e na empresa do vizinho também não gasta na minha empresa. Então, foi um engano. Talvez porque os empregadores não quisessem, o governo não queria, na verdade, ter uma insatisfação desses empresários. Uhum. Então, para aumentar, o certo seria ele reduzir esses tributos. O empresário não queria aumento de tributos, porque nós já estamos atrelados, estamos até aqui com tributos e péssimas aplicações desses tributos. Então, foi assim como que um negócio entre empresário e governo. Olha, eu reduzo um pouco os direitos trabalhistas e com isso todo mundo fica satisfeito. Só que é um engano, porque lá na frente isso daí não traz benefício para ninguém, nem para o empresário, nem para o empregado. Daqui para frente agora, caducando essa medida, o que deve acontecer ou deve ficar tudo parado? Olha, com a medida provisória que caducou dia 23 de abril, o governo já tem dado notícias que deve elaborar um decreto, só que decreto não pode alterar, obviamente, a lei, né? Uhum. Mas o que ele pode fazer entrar, ele diz que a princípio será um projeto de lei, aliás, posteriormente um projeto de lei e a princípio um decreto regulamentando o que já existe. Então, lembro, regulamentar através de decreto não altera a lei 3.467, que é a reforma trabalhista. Uhum. Então, caducou a medida provisória, ele vai buscar outras alternativas. Então, primeira alternativa, projeto de lei, mas projeto de lei pode demorar e as questões são importantes. Olha o contrato intermitente. Aquele contrato intermitente, ele não exclui ninguém. Ele é um contrato que, se o trabalhador, eventualmente, vamos supor que aconteça alguma coisa, ele não possa justificar na última hora e não ir ao trabalho intermitente convocado, que já é um trabalhador precário, que vai ganhar só enquanto trabalha. Uhum. Ele tem que pagar para o empregador 50% do que ele ganharia como intermitente. Olha que absurdo. Ou seja... E a gestante e lactante, caiu a medida provisória. Então, como que fica a situação dela? Ela, a princípio, a lei diz que ela pode, a lei 3.467, de 2017, diz que ela pode trabalhar em condições insalubres em grau médio e mínimo. E que só se houver um atestado médico que não permita esse trabalho é que ela não trabalharia em condições insalubres. A medida provisória, ela corrigia, de certa forma, não como a gente gostaria, mas era o contrário, né? Então, ela não poderia, só se o médico permitisse que ela trabalharia. Então, veja, isso daí, através de um projeto de lei para corrigir isso, pode demorar. E pode, nesse ínterim, tem digamos, condições de trabalho, como em condições muito frias ou muito quentes, que não se sabe nem ao certo. Eu não sou médica para dizer isso, mas eu tenho lido que não se sabe nem ao certo que efeitos poderia causar
nesse nascituro e tudo mais. Então, é muito grave isso. É bastante problemático, né? Muito. Bom, quem quiser saber mais informações, tem um livro aqui, o mais recente da professora, Temáticas do Meio Ambiente de Trabalho Digno. Temáticas, Meio Ambiente, Trabalho Digno. Quem quiser pode ter mais informações nos livros da professora também. Professora, muito obrigada pelas informações. A gente vai falar mais vezes sobre isso e tomara que com boas notícias, né? Tomara, que seja, quem sabe, futuramente um presente para o trabalhador, porque agora, nesse 1º de maio, eu digo que não há presente. Né? Há insegurança para todos nós que operamos na área do direito do trabalho, infelizmente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você.